partir de agora você ouve o programa Aos Pés da Cruz. Um programa da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Inês 1, em São José dos Campos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Eu não fui embora, estou aqui, Pastor Saulo, começando mais o nosso programa Aos Pés da Cruz. E hoje um programa muito especial, mas muito especial para você e sua família. Hoje nós vamos falar sobre o livro mais tenebroso da Bíblia. Esse livro, muitas pessoas têm medo de ler esse livro, porque não entendem, as figuras de linguagem desse livro. É o livro de Apocalipse, Nós vamos falar aqui hoje, pastor Paulo Damasceno já está a caminho, estará aqui conosco, conversando sobre esse livro. Teremos também o nosso quadro, Louvores que Marcaram Época, de um grupo que todo mundo gosta. Todo mundo já ouviu falar dele, já cantou muitas músicas dele, e eu creio que vai ser bênção para você. Fique conosco, compartilhe essa live na sua timeline, no seu Facebook, nos grupos do WhatsApp. Vamos junto conversar um pouco, vamos junto refletir sobre a beleza do Evangelho, amém? Deus abençoe você. Nós estaremos agora louvando ao Senhor junto com a nossa irmã Manu Paiva, e logo após retornaremos para falar que Jesus é bom, que Jesus é o nosso amor maior, e sem Ele nós não podemos fazer nada, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa
Glória a Deus. Não há ferrolhos nem ferro que possa impedir a sua vitória, porque o amor de Deus é transbordante no nosso coração. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui conosco, compartilhando a sua amizade, a sua presença aqui conosco, amém? E esse é o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, programa feito para abençoar você e a sua família, né? Glória a Deus. E o nosso propósito nesse programa é simplesmente dizer para você que o Evangelho faz sentido. O Evangelho, ele é algo que quando chega na vida da pessoa, ele transforma as pessoas, né? E é muito bom estar com você, amém? Está aqui no meu lado aqui, né? Meu amigo, irmão, né? Agora a jornada dele aqui é 12 por 36, né? Um programa sim, um programa não. Verdade. Mas graças a Deus, William, você está aqui, bom dia. Maravilha, paz do Senhor Saulo, né? Já estou até trocando o nome. A amizade é tanta, a amizade é tanta que a gente troca até o nome. Bom dia para você que está aí, né? Mais um sábado juntamente conosco. Como o Saulo tem falado, né? Eu tenho faltoso uns períodos aí, mas é por questão de outras atividades, né? O trabalho também. Mas nós estamos aqui justamente neste dia, hoje foi o dia que o Senhor fez para você. Glória a Deus. Especificamente para você ouvir coisas boas e agradáveis, que vai fazer a sua vida crescer. Amém. Glória a Deus por isso, né? E também quero mandar um abraço também para os irmãos do Jardim Aeroporto, né? Nós estamos lá também. Deus abençoe a vida do pastor Noé, os nossos irmãos também, os irmãos do Santinês. Hoje vai ter festividade lá, né? Sim. Hoje é Congresso dos Varões. Você é o nosso convidado especial para estar indo lá, né? A partir das 7 horas da noite, né? Vai ser uma glória, né? Irmão Benjamin, né? Que irmão Benjamin. A região ali dos varões, os músicos também. Sim. Né? Rapaz, é impressionante o trabalho do irmão Benjamin, né? Ele faz assim com gosto. Você vê que ele coloca a alma no trabalho. Isso mesmo. Então, um jeito totalmente diferente dele. Totalmente também, né? diferente. Mas impressionante. Né? Funciona. Deus abençoe, irmão Benjamin. Um abraço nosso aqui. Amém? Agora nós vamos para o nosso primeiro quadro, né? E esse quadro eu penso que é um quadro que mexe muito com a nostalgia das pessoas, né? E como isso é bom, pessoal. Isso é bom, muito né? É bom relembrar o passado, né? Diz um ditado que recordar é viver. Recordar, então nós vamos viver agora, né? Vamos começar a viver agora, né? Muito bom. O quadro Louvores que Marcaram Época. E hoje nós vamos falar de um grupo que até hoje está na ativa. É impossível você não ter ido na igreja e não ter ouvido pelo menos uma canção deles. Eu acho que todos que se diz evangélicos, eu creio que ouviu ou já cantou alguma... Já cantou alguns deles, né? E assim, durante a semana, quando foi proposto, né? Quando foi proposto a gente falar sobre eles, nossa, foi uma confusão, porque todo mundo aqui do programa, aqui, né, tinha suas preferências e tal, né, até que a gente conseguimos o norte, né? O que nós conseguimos foi o seguinte, vamos pegar as mais antigas. As mais antigas dele, para você ver. Qual que é o nome do grupo? Já vamos soltar então? Vamos falar. Vamos falar então. Nós estamos falando nada menos, nada mais de que Voz da Verdade. Voz da Verdade. Voz da Verdade, né? Aí foi um grupo que, até hoje, né? Até hoje, estão nativos até hoje, né? Pastor Carlos A. Moisés, que é o vocalista, né? É uma família, né? Sim. Que eles têm uma igreja... Em São Paulo. São Paulo, né? Uma igreja muito conhecida. E Sim. que, através do louvor, tem, vamos dizer assim... tem espalhado a mensagem do Evangelho para todo o país, né? Sim. Por exemplo, essa canção que nós ouvimos agora no começo do programa é deles, né? O Escudo, né? Sim. Congresso dos Varões,
Todo Muita mundo gente canta já né? viu outros cantores também já cantando. Isso, então é um grupo que influenciou muitos cantores, influenciou muitos grupos depois da igreja vieram depois, né? Sim. Por causa da influência do Voz da Verdade, né? O arranjo musical que eles tinham, né? Até mesmo eu me lembro das épocas que tinha os lançamentos deles, né? A gente já ficava ligado nos rádios. Quando tocava, dependendo do toque que começava a introdução da música, você já ficava naquela expectativa. Isso tá parecendo um toque de Voz da Verdade. Quando entrava a voz, aquela voz incomparável, né? Nossa, do Carlos A. Moisés. Verdade. Deus abençoe. Vamos ouvir então a primeira canção? Vamos ouvir. Essa aí vai mexer. Olha, eu acho que desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, aliás, eu nasci na igreja, né? Eu conheço essa. Essa foi uma das primeiras assim, que identificava já a Voz da Verdade. Isso. Vamos ouvir então, Voz da Verdade, Céus Abertos. Sim. Amém? Com certeza você já cantou isso aí. Revestido de esplendor, nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto pra subir. Já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Eis que vejo céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto pra subir, esse mundo deixarei. Céus abertos, o esposo está chegando. O esposo está chegando, rodeado por seus anjos. Rodeado por seus anjos, vem revestido de esplendor. Revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas. Minhas vestes e o azeite transbordando. O azeite transbordando. Estou pronto pra subir. Esse mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Estou pronto pra subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Maravilha, hein?
Saulo, esse hino Isso aí, Deus. é incrível. Já me traz tanta coisa. Eu começo a dar risada. Eu tava dando risada aqui sozinho com o Saulo. É. Justamente do que me faz lembrar. Eu era criança, quando conhecia já esses primeiros hinos, e a gente não tinha televisão em casa. Não tinha. Né? Eu, criança, não gente. tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada. Nada, e crente não podia ter televisão, não. Você lembra dessa época, né? pecado. Era pecado. Era isso daí. É o diabo, instrumento do diabo, né? Eu sou dessa época aí. isso. E aí, poxa, quando começava a tocar esse hino, colocava esses discos em casa, rapaz, eu viajava, fechava o olho assim, eu começava a imaginar assim, esse barulho da introdução do hino, eu começava imaginando o céu abrindo assim, os anjos aparecendo. Eu lembro que quando a mocidade cantava, os irmãos cantavam, eu era pequenininho, uns 8 anos, eu ficava fechando o olho assim, ficava imaginando, né? Ficava imaginando. Tinha dia que eu sentia medo, tinha dia que eu lembro que eu ficava com medo, eu falei, meu Deus, Jesus tá voltando, eu tô aqui. Não, justamente. Agora tinha dia que eu ficava esperançoso, não, Jesus tem que voltar mesmo, né? Porque justamente os dias que a gente fazia arte, né? Às vezes a arte dia na da arte, rua, eu na ficava, meu Deus, escola. tô cantando esse hino, Jesus. Caramba, né? Jesus vai voltar, a minha arte vai ficar lascada agora. Muito bom, Mas, né? Saulo, gostoso falar desse grupo. É muito bom. Voz da Verdade é um grupo na qual impulsionou, né, a juventude, né, dentro Sim. das igrejas, né? Aham. Porque na mocidade, quando a gente se reunia para louvar a Deus num culto, né? Sim. Aham. Muitos hinos da Voz da Verdade pautaram muitos congressos, né? Sim. Muitas pessoas querendo cantar igual o Carlos Moisés. Nossa, né? Deus. Mas já tem uma voz parecida, assim e tal, né? Quando aparecia um solista de guitarra parecido igual também, Ah, meu Deus, olha lá. Tá... esse aí é o É o cara. Voz da Verdade. É. Não, assim, a gente também nós tivemos uma dificuldade, igual o Saulo estava comentando, porque falar do Voz da Verdade não é simples e complicado ao mesmo tempo. Simples porque todo mundo conhece e complicado porque assim, qual música trazer? Até porque nosso tempo já não é tanto, né? Sim, e aí ficou, não, traz essa, traz Quem é o Caminho, Sangue Cor de Púrpura, e Cristo Reina. São tantos LPs da época, até que começou a sair o CD, né? Então chegamos no consenso de trazer duas ou três, músicas, né? Essa foi a Duas primeira. músicas. Essa foi a segunda primeira. aí. E vamos ver qual é a segunda. Essa segunda, todo mundo que foi criança, quando ouvia essa segunda música, imaginava tocar bateria, Ah, com certeza. né? Era. Você vai ouvir, porque assim, a bateria foi um instrumento que entrou muito depois da igreja, né? Trouxe muita polêmica. Trouxe muita polêmica também. Aí o que acontece? A bateria era a sensação do momento. Aí aparece essa música. Ah, meu Deus do céu. Aí não, nós vamos ter que aprender a tocar a bateria, né? Aham. Você vê que o Voz da Verdade, ele traz muitas coisas boas. E você vê onde influencia. Não era só a juventude, a rapaziada. Até mesmo, né? Falo porque a gente, criança, tava no meio da igreja, a gente participava disso. A criançada ficava louca por causa da bateria. Ficava. Nossa. Então vamos ouvir então? Bora ouvir. Vamos deixar eles na surpresa. Vamos ouvir. lá. Sai o sol na manhã, tão bonito e tão forte, e o dia inteirinho Deus será minha sorte. Sai a tarde, vem a noite,
Deus é real. Ai, Saulo, que infância gostosa, rapaz. Muito que bom. infância gostosa. Ah, viajei no tempo agora. É. Sério, verdade. Viajei no tempo. Olha que é nostalgia. Nostalgia. A palavra, eu acho que a palavra seria essa, nostalgia, mas nostalgia boa. Boa. Né, que De faz tempos assim bons você que não voltar voltam, né? à infância alegre. Poxa vida, gostei. Muito Gostei bom, muito. né? Aham. Tá aqui conosco, pastor, né? Nosso amigo, conhecido aqui na casa também da Rádio Shalom, né? Pastor Paulo Damasceno. Senhor pastor, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado. É uma honra estar aqui nesse programa abençoado, nessa manhã de sábado, relembrando, Já relembrando, né? já voltando no tempo, relembrando essas canções, esses louvores antigos que marcaram a nossa época, né? Verdade. A gente cresceu na igreja, eu sou evangélico desde os 7 anos de idade. 7 anos. Isso, fui líder de jovens, enfim, então a gente conhece esses louvores aí de cós salteado. Legal, bacana. E qual era o impacto que você tinha, assim? Porque eu lembro que nem o William falou, todo ano eles lançavam um LP. Aí tinha aquele fuato, qual vai ser a música? Nossa, LP. Voz da Verdade vai lançar e tal, né? E hoje não se tem mais isso, Tinha né? algumas igrejas ainda que faziam caravanas para ir ver o lançamento deles lá em São Paulo. Lançamento lá em São Sim. Paulo. Na capital lá. É Da verdade, é verdade. Mas assim, eu acho que em todo tempo, parece que, principalmente aqui no Brasil, né? Parece que Deus levanta uma banda para marcar uma época. Pra né? marcar uma época. Ou seja, verdade. depois veio o Diante do Trono, Foi. que marcou a época. Depois veio o Trazendo a Arca. Marcou época. Renascer Praise. Teve uma época do Prisma também, né? Eu lembro do Prisma, que Prisma, fez muitas canções boas também. E eles, como, né? Também não marcaram a época deles, né? E marcaram a nossa época, né? Verdade. Marcaram a nossa época. Gente, é maravilha. Não somos tão velhos assim, gente. Calma, não é de 1980 pra cá, eu sou né? de 80 pra cá. O pessoal pensa, isso é 3 velhos falando aí, não. a gente conhece as músicas, nada, né? Não é assim, né? Então, tá aqui a nossa gratidão a Deus pelo grupo Voz da Verdade. Se um dia esse quadro chegar até vocês, aqui está a nossa expressão de louvor a Deus pela vida de vocês. Vocês que deixaram, né? Abriram o coração e deixaram Deus operar no seu ministério. Eu fico pensando quantas pessoas tiveram a sua vida mudada, né? Sim. Tiveram as Muitas vidas suas foram vidas alcançadas. transformadas, né, pastor? verdade. Pelas canções, Com né? certeza. Você estava falando de uma pessoa que ouviu uma música deles, né? Que é o Nunca Houve Noite. Não, então eu estava falando aqui nos bastidores aqui, que eu vi um vídeo antigo que postaram no Facebook da mocidade que eu fazia parte. E aí, né, eu olhei lá vários rostos conhecidos porque assim, a gente em algum período da nossa vida, a gente tem pessoas que são próximas, que convivem com a gente, mas que com o passar do tempo, normalmente, a gente vai se afastando delas por uma questão normal da vida, cada um vai para um lugar. Isso, casa, vai embora, Sim, né? muda de cidade. cidade. E aí revi, né, nesse vídeo pessoas que fizeram parte da minha história, do meu convívio e estavam cantando o Nunca Houve Noite. Olha, né? essa marca mesmo. Sim. Marca. É interessante. Ô, Saulo, eu sei que o programa é bem corrido e bem enxuto, mas quando fala Voz da Verdade, primeira música que te vem na sua cabeça? Eu lembro que Tanto teve de uma atual quanto da época, antiga. Fonte Pra mim da vem Água duas. Viva e Terra do Pão. Essa pra mim, rapaz, era uma coisa assim, a gente era convidado para o grupo, né? O irmão lembra, né? A Sim. gente era convidado para cantar nos congressos, o grupo de mocidade, e todo o grupo de mocidade, não, vamos cantar esse hino. Então quem cantava primeiro levava o troféu, porque os outros já tinham que escolher o segundo hino para Sim. O outro grupo já ia correndo atrás, segundo muda, hino, muda, porque eles cantaram isso primeiro já aí. cantaram. Se eu Na tenho minha essa. mente vem duas também. Além do Rio Azul O azul. e o Sangue Cor de Púrpura. Esse é bonito. Muito bom. Incrível, rapaz. Quando me fala Voz da Verdade, duas assim, que me impacta, que me vem assim, de repente, atual é a Ferrolhos, né? Não, a Ferrolho que cantou, né? Cantou, Escudo, né? no começo É, do o programa. Escudo.
E das antigas, que me vem primeiro na cabeça é Cristo é a resposta. Cristo é a resposta pra você. Bonito Inclusive, também. eu acho que, se eu não me engano, é desse mesmo disco do No mesmo LP. mesmo LP que tocou agora. Ô, rapaz, acabei esquecendo. Eis que vejo o céu aberto. Isso, facho de luz. Lembrei do título do disco, do LP. Facho... São essas duas. Cristo é a resposta e escudo. Aí então, a nossa pequena homenagem ao grupo Voz da Verdade. Deus abençoe vocês. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para realizar na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar rapidamente dos nossos patrocinadores, né? Porque nós temos um assunto muito sério aqui, hein? Assunto tenebroso aqui. Não é tão tenebroso, depois você vai ver. Mas, na primeira vista, é tenebroso, né? Mas vocês vão ver. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Vamos lá. Nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. Ele tem um ministério, pastor. Esse nosso primeiro patrocinador. É o Ministério do Socorro. A gente fala, clama a mim e ele responder-te-ei. Socorro bem presente na vida. Socorro bem presente. E é bem na hora das angústias mesmo. Bem mesmo, é o Alto Socorro Carlos, né? Você que São José dos Campos está em obras, carro param no meio do caminho, problema mecânico. Então nós temos a solução. Alto Socorro Carlos, telefone 12 997 13 3658. 12 97 13 3658. Segundo patrocinador nosso, ele é o nosso pastor, vice-dirigente lá da congregação do Santo Inês 1, pastor Daniel, Marcenaria Carvalho, né? 39 anos no mercado. Gente, é tempo, De hein? experiência, né? Tempo, Você que experiência. comprou um apartamento, aí vai nas lojas, guarda-roupa não cabe, a cozinha, aquele gabinete não combina com aquilo que você quer, nós temos a solução, né? Marcenaria Carvalho, né? Anota aí o telefone da Marcenaria Carvalho, 98804-2639, repetindo, 12-98804-2639. Nossa terceira patrocinadora, né? É a Clínica Sorriso 10, né? Sabe quanto tempo? 30 anos no mercado. Tem tempo. Tem Já tempo. cuidou de muito dente, já, hein? Já cuidou. E nós O tempo sabemos... do Voz da Verdade, né? Hã? É o tempo do Voz da Verdade. É o tempo do Voz da Verdade, isso mesmo, né? 30 anos no mercado, né? Doutora Greuza Martins, uma bênção a doutora Greuza, né? Doutora Greuza está nos ouvindo, né? Está atendendo lá na clínica e fica nos ouvindo. Ela Maravilha. não nos vê, ela fica nos ouvindo. Liga lá o computador e a gente fica lá. Gente boa, viu? Gente Fui lá, boa. Você foi lá, com William? ela, conversei com ela também. E olha, me atendeu muito bem, uma pessoa simpática. Simpática demais, né? Então, lá essa clínica tem de tudo. Todas as especializações ontodônticas, né? Aparelho, implante, periodontia, odontologia pediátrica, né? A criança muitas vezes tem dificuldade, né? Então lá Sim. são um grupo de doutores, né? Que tratam bem a saúde bucal, né? Então anota aí o telefone, 98233-6609, repetindo, 98233-6609. E o nosso último patrocinador é o irmão Cleiton, da oficina ESG, Jateamento e Oficina, que ele tem um ministério também. Sabe qual que é o ministério dele? A transformação? Restauração. Restauração, Transformação também, né? Transforma também, né? Ele faz um carro velho virar um carro novo. Oh, Uma moto, e faz moto também. Recuperação de moto. Esses dias eu estava lá na oficina dele, lá, rapaz, eu fiquei assim, parecia que ele tinha comprado essa moto na loja. poxa. Na loja, você tem uma ideia. Você tem uma ideia de como é que é. Venha como estás e não sai como estás. Não né? sai, é uma bênção, né? Anota aí o telefone do irmão Cleito, você que está com carro velho, quer dar uma geral nele para ele virar novo, né? Como diz o irmão Joel, que já está no estúdio aqui, era carro velho, vai virar carro antigo.
Carro antigo tem valor, hein? Carro é muito antigo tem, ó. rapaz. Vai comprar um carro antigo pra você ver. Às vezes, dependendo do carro, é mais caro do que um. Com certeza. Então, olha só. Agora, é um investimento, né? Investimento. Às vezes a pessoa diz assim, né? Eu quero tacar fogo nessa lata velha. Não taca, não. Reforma ela. Vai lá no irmão Creiton lá que você vai ganhar dinheiro com esse carro aí. Olha só, o telefone é o seguinte, é 12 987080061, repetindo, 12 987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores, amém? Chegou agora também, irmão Joel, Pai do Senhor, irmão Joel. Pai do Senhor Saulinho, Pai do William, Pai do Senhor nosso pastor aqui, Pai do Senhor a todos os ouvintes. Deus abençoe, amém? Agora vamos escutar um louvor, né? E logo após o louvor nós estaremos dando continuidade ao nosso programa Aos Pés da Cruz, amém? Pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar, mas tua graça me
Meu Deus. E agora? Tô suspenso, hein? Tá. Tô suspenso. Tô dramatizado já. Um drama. E agora? Agora o negócio ficou sério, viu, Salê? Ficou. Agora tá... Já imaginei tanta coisa. Já lembrei dos medos que eu tinha Na infância. da infância. Já. Vocês que leem a Isso, clarei a Bíblia. luz aí que dá uma Vamos ler a Bíblia toda. Aí começa Gênesis, Êxodo, Números. Aí vai para o Novo Testamento. Aí quando chega no último livro, já tem um nome muito estranho, né? Apocalipse. Sim, isso aí. Apocalipse. Aí nós vamos começar a ler Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos até que tá tranquilo, porque fala sobre as 7 igrejas. Aí tudo bem, estamos lendo. O quarto já começa a ficar tenso. É pra ir amaciando aos poucos. Vai amaciando. Começa a engrossar o caldo. Aí depois vem a história dos 7 selos. Os cavalos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ai meu Deus, cavalo vermelho, cavaleiro vermelho, cavaleiro negro, branco. Meu Deus, e agora? E depois vem as 7 trombetas. Olha só. E depois nós vamos lendo o capítulo 13. A besta que subiu ao mar. Não, aí o cara já tá todo tremendo já. Era o pavor. Depois tem uma outra besta que subiu na terra. 7 cabeças, 10 7 cabeças, 7 chifres, meu Deus. Esse é um monstro, É rapaz. um monstro. Aí veio os gafanhotos. Ah, não, calma. Não cheguei no capítulo 14 e 15 ainda, tô no 13. Aí tem o 15, que vem as 7 taças da ira de Deus. E dentro dessas 7 taças tem demônios. Tem um texto que diz que os homens fugiram da morte, mas, ou seja, eles tentavam morrer e não Não encontravam. encontrava a morte. Mas é pra dar medo mesmo, né? Não, É pra dar Era muito pavor. medo. Aí depois vem a grande Babilônia. Babilônia, cai a Babilônia. Aí depois tem uma grande batalha, a batalha de Amargedon. Olha que medo, batalha de Amargedon. E depois tem um milênio. Depois tem um juízo final. Aí só depois que tem os novos céus, o novo céu e a nova terra. Verdade. que aí vem a calmaria. Aí vem a calmaria. Pra dizer Pra assim. quem pronto, gosta de acabou. emoções, até que tá bem, né? Sim, sim. Esse é um pequeno resumo do livro de Apocalipse, né? Tem 22 capítulos, mas é um livro que causa muito medo nas pessoas. Sim. E até o termo Apocalipse, eles lidam, né? Eles vinculam ao fim do mundo, né? É por isso que nós trouxemos aqui o nosso amigo, o irmão. Estou tendo o prazer de conhecer ele. Já sabia do trabalho dele aqui na rádio, né? Ele já tinha programa aqui na rádio, né? Agora, todo sábado, né? Está aqui com o pastor Moreira, né? Fazendo alguns estudos bíblicos. Fiz alguns com ele. Alguns estudos, né? É o irmão Paulo Damasceno, né? Que ele tem um instituto, né? Instituto Bíblico Ruach. o Bíblico Ruach, e que na qual ele se especializou, assim, pelos vídeos que eu vejo, assim, né? Se especializou em nos ensinar, né? Mostrar para o povo o livro de Apocalipse, né? E a minha primeira pergunta para o pastor é o seguinte: Vamos lá. por que o livro de Apocalipse ele causa tanto medo nas pessoas? Bom, na verdade, a gente tem medo daquilo que a gente não entende. Isso. Né? Então, tudo aquilo que a gente vê e não entende, a gente tem esse receio, né, do que significa. E segundo, porque ele é um livro extremamente simbólico. Então, simbólico. Muito importante. Então, assim, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra, os cavalos, tudo isso é uma simbologia, é um tipo de algo que vai acontecer. Então, quando a pessoa vê ela lê
lógico, quando a gente faz uma leitura, a gente faz uma visualização daquilo que a gente está lendo. Sim. Então, quando ela não entende que aquilo é uma simbologia, ela vai imaginar, de fato, um monstro subindo do mar, com porque 7 daqui, cabeças, né, a 10 Bíblia não chifres, e a mente, pessoa né? fica... Exatamente. Então, e aí vem o grande desafio, que é a gente estudar para entender, primeiro, o que é simbólico, o que é literal. Segundo, o que são essas simbologias, o que representa essas simbologias. E aí entra a questão da interpretação. Por isso que existem tantas divergências de opiniões em relação à escatologia, em relação ao fim dos tempos, porque o Apocalipse, a escatologia, enfim, ela é um assunto interpretativo. Sim. Então, um vai interpretar de um jeito, outro vai interpretar de outro jeito. Sim. E é por isso que existem tantas divergências. Divergências. Mas o mais importante para quem está assistindo é entender que o Apocalipse, em primeiro lugar, o Apocalipse e a escatologia, a doutrina dos fins dos tempos, das últimas coisas, ela é algo extremamente importante para nós entendermos o que já está determinado para o fim do mundo e para o destino da humanidade. Então, a gente simplesmente falar, não, eu não quero saber sobre isso, eu não quero estudar sobre isso aqui, não é a melhor opção. Na verdade, a gente buscar o conhecimento, buscar entender o que significa, para que a gente fique sem esse medo. Porque quando você entende, você fica sem medo. E se nós buscarmos, eu vejo assim, se nós buscarmos o verdadeiro conhecimento de querer entender o que o livro do Apocalipse ele quer mostrar, a gente vai ver que a mensagem do livro é uma mensagem de esperança. Sim. Né? Sim. Porque, assim, quando você vai interpretar a Bíblia, né, a primeira coisa que você tem que estudar é ver o contexto histórico. O que o primeiro leitor do livro de Apocalipse, quando essas cartas, né, chegaram nas igrejas, na época, o que ele entendeu? Porque eles entenderam. Sim. Não teve esse pavor todo que nós temos hoje, né? Esse medo e tal. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele foi um livro que foi escrito numa época de uma grande perseguição, né? Sim. No ano... Você lembra do ano? 85 a 90, depois de Cristo, né? O imperador estava perseguindo a igreja estava muito perseguida, e aí, a impressão que se dava é que tudo aquilo que Deus estabeleceu estava desaparecendo. Tinha essa impressão que parecia que o reino de Deus não estava vencendo, né? Então João, né, que era o grande líder da época, né, porque ele foi o último dos apóstolos que estava vivo, né? Os outros apóstolos já foram mortos, né, pelo Império Romano. Então ele era o único, a única testemunha que sobrou da primeira geração, assim, de quem andou com Jesus, né, viu Jesus ressuscitado, né? E quando ele é isolado na ilha de Pátimos, ele recebe essa visão. Sim. Essa é a história, eu estou contando aqui, a história do livro do Apocalipse. O contexto histórico, né? Que ele recebe essa visão de Jesus ressuscitado, de Jesus glorificado, né? Então a palavra Apocalipse, ela não significa o fim do mundo. Então é que tá, a palavra Apocalipse. O que significa? Vamos lá. A gente sabe que muitos dos nomes dos livros da nossa Bíblia são gregos. Gênesis é um nome grego, Deuteronômio é um nome grego, e Apocalipse também é um nome grego. Então, Apocalipse é a junção de duas palavras. Sim. O prefácio apo significa para fora. Por exemplo, apóstolo significa enviados para fora. Para fora. Olha que bacana. Apostasia, para fora da verdade. Olha. Então, apo é para fora. E calipto, né, que da onde vem calipse, significa sombras. Por exemplo, eucalipto significa uma árvore que faz sombra. Então, apocalipto é para fora das sombras. Olha só. Então, esse é o significado literal de Apocalipse, para fora das sombras. Então, aquilo que está fora das sombras está revelado. É uma revelação. Exatamente.
né? Está fora das sombras, está revelado, não está mais oculto, está descoberto. Mais oculto. E é interessante que, assim, por os nossos primeiros irmãos pensar que estava tudo acabado, você recebe, por exemplo, na sua igreja, uma carta do apóstolo João, com esse nome, já é uma coisa bem sugestiva. Nossa, aqui está uma grande... Sim, revelação. Uma grande revelação, né? E o livro de Apocalipse, ele tem o propósito de dizer que Deus é o dono da história. Para mim, ele tem esse sentido. Vocês estão sofrendo, mas eu não perdi o controle. Total. Porque no final, quem vai vencer? Cristo vence. Né? Infelizmente, é assim, a gente foca mais nas coisas ruins. Né? Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente pensa mais em besta, mais em anticristo, né? Demônios, cabeça de homem, corpo de gafanhoto, essas coisas. Mas a grande mensagem do Apocalipse é dizer que Cristo vai vencer. Sim. É a revelação do Cordeiro ressuscitado que vai vencer e que vai reinar para todo sempre, né? Essa é a grande proposta do livro do... E o Apocalipse, na verdade, ele é colocado no final da Bíblia justamente como um fechamento de uma chave, né? O fechamento da história. Por exemplo, primeiro a gente tem a mensagem de Jesus aos discípulos prometendo que ele ia voltar. Sim. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. Se eu for e preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então a gente tem primeiro a promessa de Jesus falando da sua volta. A sua volta. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente tem uma mensagem dos anjos. Quando Jesus estava ascendendo ao céu, os anjos chegam nos discípulos falando: por que vocês estão atônitos olhando para o céu? Porque o Senhor, assim como o vistes ir, ele também virá. Olha só. Então existia essa máxima de que Jesus voltaria. Aí a pergunta é: mas como que vai acontecer isso? Aí nós temos depois a revelação do apóstolo Paulo, explicando como que ia acontecer isso, dando nuances, explicando mais ou menos, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Tanto que Pedro, quando ele vai falar sobre a vinda de Cristo, ele fala assim: olha, o nosso irmão Paulo, a respeito disso, falou algumas coisas que são difíceis de entender. Quando ele fala sobre a volta de Cristo. Falou assim: mas os elementos que vocês hoje estão vendo estão reservados para o grande dia do Senhor. Olha só, e aí, quando vem o Apocalipse, é justamente a revelação de o que vai acontecer, como vai ser esse final da história. E aí é quando Jesus aparece a João e fala assim: João, escreve tudo aquilo que você vai ver a partir de agora, porque essa mensagem é para um tempo próximo. E aí a gente tem o seguinte: a gente precisa, quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa entender que tudo aquilo que está escrito é uma tentativa de João de colocar no papel aquilo que ele está vendo na visão. Então, por exemplo, ele chega no céu, ele vê um pergaminho que tem 7 selos, 7 ataduras assim no pergaminho. Aí ele fala assim: eu vi um livro e tinha 7 selos e ninguém era digno de abrir aquele livro. E alguém fala: não, está aqui o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que foi morto, venceu, que é digno. Então ele vai escrevendo aquilo que ele está vendo, ele vai tentando fazer um relato escrito daquilo que ele está vendo. E é esse relato que nós temos em mãos. É uma tentativa de João de escrever, de passar aquilo que ele está vendo na visão. Porque o apóstolo Paulo, ele testemunha isso em 2 Coríntios, né? Que ele foi até o céu, só que ele não estava conseguindo passar essas informações, né? Exatamente. Você vê que coisa maravilhosa deve ser uma pessoa que vai até o céu e é arrebatada e vê essas coisas, né? E você acredita que hoje Deus pode dar essa oportunidade para alguns irmãos de
de Eu ir até o acredito, eu céu, acredito. de ir até o inferno, né? Eu lembro que tinha um CD, como é que era o nome do irmão? Que ele falou que foi até o inferno. Aham. Acho que é O LP. Adão Adão Campos. Adão Campos, lembra? Eu lembro. Agora, o que a gente Aquilo precisa, lá é terrível, né? o que a gente precisa entender é o seguinte. Mentira também, né? Muitas coisas ali é mentira, pelo amor de A gente Deus. precisa entender o seguinte: existem experiências pessoais. Então, tem pessoas que têm experiências. Tem pessoa que ela, por exemplo, igual teve um caso recentemente, um vídeo que viralizou de um irmão que morreu, e aí ressuscitaram ele, fizeram uma ressuscitação, e quando ele voltou à vida de novo, ele voltou aos prantos, gritando: gente, o céu é lindo, o céu é lindo. Não sei se vocês viram isso, mas foi um vídeo que está viralizando na internet. E ele falou: gente, Jesus é real. E ele estava morto e fizeram um processo de ressuscitação. Olha. Então, assim, uma coisa são experiências pessoais. Cada pessoa tem uma experiência pessoal. Sim. Se você pegar, buscar na internet experiências de quase morte, você vai ver que Inúmeras, as né? pessoas têm relatos diferentes de experiências que tiveram, porque passaram alguns minutos mortos e voltaram. Agora, a maior revelação é a palavra. É a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas Nenhuma têm experiência sobrepõe a palavra. Exatamente. Nenhuma isso mesmo. experiência pessoal está acima da palavra de Deus. Com Então, certeza. se a pessoa foi lá, viu, igual teve uma escritora que escreveu a divina revelação do inferno. Sim. E aí ela escreve dizendo que ela foi, o inferno era cheio de compartimento e tal. E, bom, amém, foi uma experiência pessoal que ela teve, mas nenhuma experiência pessoal está acima. Não pode da pegar palavra. esses livros e falar: ai, a irmã foi, é assim, Exatamente. pô, e tal, né? Exatamente. Perfeito isso, né? Aí nós vamos ir falar um pouco das figuras que o livro de Apocalipse faz, né? Vamos lá. Nos traz, né? Por exemplo, o que significa quando o Apocalipse vai falar dos 4 cavaleiros? Que João vê, né? O cavaleiro, ele vê um cavaleiro Branco. branco, Isso, primeiro é o branco, segundo vermelho, vermelho, preto e amarelo. e cada um vai levando uma tragédia, vai percorrendo o mundo, né? Uhum. Engraçado que eu estava lendo o livro de Zacarias, porque assim, eu tenho um plano de leitura, né? Uhum. E todo dia 31 de dezembro eu tenho uma alegria que eu Legal. terminei a Bíblia inteira, né? Bom. Aí o que acontece? Eu estou lendo o livro de Zacarias e o livro de Zacarias fala desses 4 cavaleiros. Sim. Só que cita como Interessante, carruagem, né? É. As mesmas cores, mas As cita mesmas carruagem. coisas, é interessante. Então, o que significa esses 4 Então vamos cavaleiros? lá. Como eu disse, a escatologia é uma matéria interpretativa. Interpretativa, né? isso. Então, na interpretação pré-tribulacionista, né, que é a nossa, né, da Assembleia de Deus, Sim, nós é acreditamos o que nós seguimos, que a né? igreja será arrebatada antes da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação. Então, o que a gente tem lá no capítulo 5 e 6? A gente tem a visão de João pegando um pergaminho, o Jesus pegando um pergaminho, e cada selo que Jesus abre desse pergaminho, João tem uma visão diferente. Então, os primeiros 4 selos, quando Jesus abre cada um dos selos, João tem uma visão de um cavalo diferente. Os primeiros 4 selos. Sim. E aí a gente tem o seguinte, que esses selos do Apocalipse, eles são acontecimentos pertinentes à tribulação, ao período da tribulação. Sim. Todos os 7 selos. Então, cada selo que se abre é uma revelação de um acontecimento específico para a tribulação, o período da tribulação. Sim. Então, por exemplo, o primeiro selo, João tem uma visão de um cavalo branco, e o cavaleiro que estava sobre esse cavalo branco tinha uma coroa na cabeça e um arco na sua mão. Sim. Então, nessa interpretação, nós entendemos que esse cavaleiro é o anticristo. Por quê? Primeiro que ele está no primeiro selo. Sim. Então, é o primeiro marco da tribulação. É o surgimento, na verdade, a revelação do anticristo como um líder político, por isso que ele fala de coroa, ou seja, alguém que vai governar nesse período. E arco fala de guerra, porque o anticristo ele vai fazer guerra. Ou seja, vai ser um governo que vai
ser estabelecido nesse período e que vai fazer guerra. Pelo menos 3 guerras que vai acontecer. No início da tribulação, o anticristo ele vai defender Israel. No início da tribulação. Por quê? Porque primeiro ele precisa reconstruir o templo, certo? Que já tem até projetos, né? A gente vê isso na Bíblia, Só né? que lá no local onde é o templo original, existe um Uma negócio mesquita. chamado lá. Exatamente, um negócio construído lá. Aham. Uma mesquita. A mesquita de Omã. Isso, mesquita de Omã. Então, para que o templo seja reconstruído, a mesquita precisa ir abaixo. Tá? Como? Aí já arruma confusão com o povo. Aí já começa a ter. Muçulmanos lá, né? Meu Deus. Começa a ter um Então, conflito. o anticristo ele vai, no início da tribulação, ele vai defender Israel dos seus inimigos, e é até por isso que o Israel vai recebê-lo como seu Messias. E aí se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele fará uma aliança com muitos, Olha só. né? Ou seja, inclusive com Israel. Então ele vai reconstruir o templo. Segunda guerra que o anticristo vai fazer é aos santos que ficaram da tribulação. Certo? Por quê? A igreja vai subir, Vai se arrebatar. mas vai ter muita gente que vai ficar. Sim. Certo? Então esse povo que vai ficar, ele vai ser um remanescente, vamos dizer assim, que aí eles vão ver que eles perderam essa oportunidade e ficarão aqui para... Você quer ver uma coisa? Interessante. Olha, né? olha essa tipologia aqui. É. Estavam Elias e Eliseu. Certo? Olha essa tipologia. Estavam Elias e Eliseu. E aí, Elias foi levado ao céu, numa carruagem de fogo. Certo? Certo. Eliseu ficou. Certo? Deixa eu abrir aqui. Elias é um tipo, é uma tipologia, tá? É um tipo da igreja que sobe. Eliseu é um tipo da igreja que fica. E aí diz aqui, 2 Reis, capítulo 2, fala aqui, ó. Versículo 23. Então subiu dali a Betel, Eliseu, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Elias não subiu? Por que você ficou? Uma tipologia. Porque aqueles que ficarem, quem que vai ficar do arrebatamento? Jesus falou assim: estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 moendo, uma será tomada, outra será deixada. Quem que vai ficar? Pessoas que estavam servindo a Deus, que estavam na igreja, até líderes, pastores, mas que estavam na prática do pecado. Meu Deus. Estavam na prática do pecado. É interessante que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21, dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fala direto aqui na rádio. Aqui. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitas pessoas que estão desatentas, desapercebidas, estão dentro das igrejas, vivendo uma vida oculta, na prática do pecado. Então você, querido, que está assistindo essa programação, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: procurai a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que essas pessoas que ficaram do arrebatamento, que são conhecedoras da palavra, muitos desviados, elas vão saber que agora vai começar a tribulação. E o que vai acontecer? Elas vão se unir. E elas vão falar: não, o que nós precisamos fazer agora para ser salvos é não aceitar a marca da besta, não aceitar o seu governo.
E aí diz aqui, ó, sobe calvo, e zombavam dele. E virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque, 2 ursas, e despedaçaram 42 deles. Olha só. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Ai, meu pai. Despedaçaram 42 deles. Quantos meses tem 3 anos e meio? 42. 42 meses. É, Se você pegar Apocalipse capítulo 13, você vai ver. você vai ver que o anticristo reinará por 42 meses. Que coisa, hein? 1290 dias. 1290. É uma tipologia. Ou seja, na verdade, assim, a escatologia ela está na Bíblia inteira, né? A Bíblia toda. Está na Bíblia toda. Lá em Ezequiel, em Oséias, Daniel, desde o Gênesis, Zacarias, Daniel. Mateus, né? Tem. Exatamente. Então, o anticristo vai fazer guerra a esses santos que ficaram. Essa é a segunda guerra. Isso. E a terceira guerra? A terceira é o contrário da primeira. Se agora o anticristo defendeu Israel, A terceira. Ele Aí vai é a batalha do Armagedon. Do Armagedon. é quando Cristo aparece nas nuvens com os santos arrebatados. Que é chamado de parousia, que é a aparição. E aí todo olho verá, e virá nas nuvens dos céus com poder e grande O glória. Antigo Testamento se refere como o dia do Senhor. O dia do Senhor, exatamente. O dia do Senhor. Com Zacarias 14, Isso. versículos 4 e 5, falam, ele descerá e colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, Isso. e o monte abrirá no meio. É muito assunto, né? Poucos minutos. né? Vai dar Então, dá um o primeiro curso aqui. cavaleiro é o anticristo. O anticristo. E o segundo? O segundo fala do período justamente das guerras. Das guerras. Isso, né? da matança, do sangue, o vermelho do sangue. Então, Aí tem um são essas terceiro guerras. que é da fome, né? Exatamente. É o amarelo? É o preto. O preto. Né, que ele tem uma balança na sua Uma mão. balança. Né? Ou Isso. seja, vai falar justamente, principalmente, dos últimos 3 anos e meio da tribulação, quando a terra será assolada pela fome, principalmente por causa dos desastres naturais que vão acontecer E o nesse quarto período. É o da morte. da morte. É o né? da morte. Aí tem uma figura polêmica, que aproveitar que você está aqui, e é uma coisa assim que há muita discussão sobre isso, que é a figura das 2 testemunhas, Tá. que aparece na grande tribulação, né? Essa época que o anticristo vai estar governando, Aham. a Bíblia diz que vai aparecer 2 testemunhas que vão estar fazendo milagres, vão estar combatendo o sistema do anticristo, combatendo o anticristo, né? Eu já vi várias explicações. A mais clássica é que vai ser Moisés e Elias, né? Aham. Teve um pastor, eu tive a oportunidade de fazer teologia do IBAD, pessoal do IBAD, Deus abençoe vocês, e teve um pastor que ele fiz diz que IBAD as também. 2 testemunhas, eu achei até interessante, não sei se tem muita base bíblica nisso também, é que uma da testemunha vai ser o povo judeu que vai rejeitar o governo do anticristo, né, porque ele diz que vai ter, embora a maioria vai apoiar esse governo, né, por causa dessa aliança que ele vai fazer, mas vai ter judeu que vai, não é assim, né, Tá. vai rejeitar. E o segundo é o povo que ficou, Tá. que não foi arrebatado. Na sua visão, tem como definir quem vai ser essas 2 testemunhas, né? Porque elas vão morrer e depois vão Vão ressuscitar, né? Isso. Tem como definir? Qual que é a sua... Olha, essas 2 testemunhas, elas estão também profetizadas em Zacarias. Olha só. Estão em Zacarias. Agora eu não vou lembrar o capítulo, se é o 4 ou 5. Mas está falando sobre essas 2 testemunhas lá, que são 2 ungidos do Senhor que estão diante do seu castiçal. Agora, é interessante o seguinte, muita gente faz a interpretação de que eles seriam Moisés e Elias, porque em Apocalipse fala que eles terão o poder de fechar os céus para que não chova, e que eles terão o poder de lançar pragas. E por Moisés. Exatamente, fazendo uma alusão a Moisés e a Elias, e a que orou Elias. para os céus. Exatamente, Legal, então é por bacana. isso que fazem essa interpretação. Agora, na minha concepção, e aí na minha concepção, é o seguinte: podem ser 2 pessoas aleatórias. Ok. Exatamente, que estarão ali no
na tribulação, escolhidas por Deus, e que terão o mesmo aspecto do ministério de Moisés e Elias. Não que sejam necessariamente os próprios Moisés e Elias. Porque a gente vê isso, por exemplo, na figura do João Batista. Exatamente, é isso que eu ia falar. Do João Batista. Exatamente. Porque assim, antes de Jesus aparecer, havia uma profecia em Malaquias, né? Dizendo que antes do Messias aparecer, Elias apareceria primeiro. Exatamente. E pelo entendimento que até o próprio Jesus falou, né? Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Isso mesmo. E segundo o próprio Jesus falou que o Elias já veio. Exatamente. Quem que era o Elias? Era o próprio Elias? Não, era João Batista. Era João Batista, né? Então faz sentido também que o... Então, exatamente. A interpretação que eu tenho é que não que seja necessariamente o Moisés, porque o pessoal fala assim, Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu. Como é que Moisés morreu e vai aparecer de novo? Aí coloca um outro personagem, que é Enoque, né? Tem esses três. Mas baseando nessa questão de Elias e João Batista, a gente pode dizer que pode ser duas pessoas, dois homens, que terão esse ministério, esse aspecto do ministério de Moisés e Elias, que terão esse poder de fechar os céus para que não chover e fazer com que as pragas venham sobre as pessoas. Agora, uma outra coisa polêmica, a gente tem que esclarecer as coisas aqui, né? O pessoal tem medo, William e Joel, o pessoal fala tanta coisa sobre esse assunto. Não, mas é comum, né? As pessoas terem medo desse livro, de comentar sobre isso. Tem muitos que até evitam o comentário, porque a complexidade é tanta, mas é como o irmão falou no começo, é uma questão de entendimento. Né? A partir do momento que você começa a entender, as coisas vão se esclarecendo. Exatamente. Que é a questão da marca da besta. Gente do céu, a gente vê cada coisa, né? Eu sou da época, o pastor Paulo deve lembrar disso, o William também, o Joel também. Eu sou da época que os irmãos, quando era muito comum na igreja ter seminário de escatologia. Sim. Né? Sim. E todo ano tinha uma moda. Eu sou da época que eles falavam que a marca da besta era o código de barra. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. Não, você pega o código de barra, tem 3 barras brancas lá, essas 3 barras brancas, 666. Aí o pessoal, não vamos pagar boleto, né? Vamos ficar devendo, porque é a marca de Cristo. O pessoal falava isso. Depois falaram que era o cartão de crédito. Não, eu sou da época que, quando tinha um Play Center, eu sentava no Play Center e tinha um carimbo na mão. A pessoa fala, não, se você lá, vai que esse negócio é a marca da besta. Eu nessa época também, já me falaram isso, né? Sim, eu me lembro tá condenado, irmão, tá carimbado, tá condenado, né? Agora, nas últimas interpretações, a gente até vê notícias, assim, né? O governo brasileiro vai implantar um chip nas pessoas, né? Porque esse chip ele era colocado assim, muitos biólogos, né? Quando vão estudar a natureza, eles capturam um animal e colocam um chip na pele do animal para eles estar monitorando aonde que o animal fica, né? A gente vê isso em documentários. E a gente já vê projeto mesmo de pessoas, né, dizendo que vai colocar um chip, esse chip vai servir como identificação, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso aí, né? Vai ser o chip? A pergunta do momento é essa. Agora polemizou. Vai te perguntar isso, vamos né? lá. Como que você entende essa questão da marca, né? Porque o livro do Apocalipse diz que essa marca vai ser na mão direita e na testa, né? Ou na testa. Como que você entende essa questão da marca? Olha, eu não tenho como dizer se é o chip. É o 666. Eu não tenho como dizer se é o chip. Mas não é à toa, vamos dizer assim, que o cenário está sendo preparado para isso. Entende? Ou seja, não vai ser uma tecnologia que vai surgir assim do nada. Vai ser forçado a implantar. Exatamente. As pessoas não estão acostumadas com isso. Você quer ver um negócio? É que uma vez eu estava meditando nisso. A própria rede social. Você vê, antigamente, eu sou da época que o pessoal tirava foto. A minha sogra, ela tem uma caixinha. Um monte de foto. Cheio de álbum.
E foto de aniversário, era congresso, era tirar, tem tudo lá. Hoje a gente não faz mais isso. Onde está as nossas melhores fotos? No celular. Na nuvem. No Facebook, na nuvem. Está na nuvem. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, hoje em dia, eu estou pagando as contas pelo celular. Fazendo Não compra. pega mais fila. Você pega o boleto, pá, Entra no aplicativo. aplicativo, pá. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes a gente está esperando um chip, mas às vezes a gente já está dentro do sistema, a gente já está carimbado faz tempo, Você vê uma coisa? né? Tem um serviço, eu não sei se é disponível para todo mundo, mas, por exemplo, no Google, termina o dia, o Google manda uma mensagem assim: você esteve em 7 lugares hoje. Já recebi isso. Olha, Você já esteve. Quer revisar o seu percurso? E aí eu entro lá e tá exatamente os lugares onde eu tive. Rádio Shalom, tá em tal lugar. casa, Tá... igreja. Exatamente. Pelo coisa. celular ele consegue me monitorar. Saber exatamente onde eu estou. Que coisa. Eu estava até vendo um especialista de rede social, ele estava falando que o celular, muitas vezes ele ouve a nossa conversa. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estava falando, vamos supor, eu quero fazer um curso de teologia. Uhum. O celular está aqui, eu estou falando, pastor Paulo, você tem um instituto, eu quero lá fazer um curso de teologia e tal. Tá. Aí um dia depois eu entro no Facebook, o que acontece? Está me oferecendo curso de teologia, sem eu buscar, sem nada. Sim. A pessoa falou: nossa, estou com vontade de comer sushi. Né? Conversando. Não aparece a propaganda. Verdade. Então você vê que o pessoal está esperando o chip, mas eu acho que a gente já está dentro do sistema. Eu acho que a gente já está. Então, por exemplo, se você pensa, meu irmão, minha irmã, que o anticristo está difícil ele aparecer, não está difícil. Não tá. É bem isso que você falou mesmo, né? Tem uma questão seguinte. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso é muita gente que questiona quem acredita no arrebatamento. O apóstolo Paulo fala assim: ninguém vos prive. Eu vou até ler para eu não errar aqui na minha fase. 2 Tessalonicenses 2. Porque não será assim a vinda do Senhor, sem que antes apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Deixa eu achar aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz aqui, versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então muita gente fala assim, pega esse texto aqui e fala assim: mas como que a igreja vai ser arrebatada antes do período da tribulação, se Paulo está dizendo aqui que a vinda do Senhor não vai acontecer antes que se manifeste o homem do pecado? Certo? Certo. E aí? A questão é o seguinte: a igreja ela vai conhecer o anticristo. Ela vai conhecer o anticristo. A igreja arrebatada vai conhecer, mas não como o anticristo. Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Ele vai ser o presidente de alguma nação. Então, quando a igreja for arrebatada e acontecer o caos no mundo, as crianças sumiram, milhões de pessoas desapareceram, acidentes, milhões acontecendo. Então, quando isso acontecer, o que vai acontecer? O anticristo, vai ser um líder político, que já estará governando algum país, ele simplesmente vai aparecer e falar: não, pessoal, peraí, vamos resolver essa situação aqui, vamos unificar todos os governos, centralizar em um único governo, vamos centralizar a economia mundial, colocar uma única moeda, e depois vai surgir o falso profeta, unificando as religiões numa só. Então é isso que o anticristo vai fazer. Então, e a igreja está caminhando, né, para uma unidade, né? O ecumenismo, exatamente. A gente percebe então, assim, isso. o anticristo ele talvez já esteja entre nós.
O sistema já está. Exatamente. Já esteja entre nós. O sistema já está. Talvez nós já até conheçamos quem ele é, mas não sabemos que ele é. Olha Entende? só, que coisa Até porque, maravilha. fazer hein? uma colocação bem breve aqui, de todo o tempo de existência da humanidade, nunca houve uma tecnologia tão avançada quanto a que existe hoje. Exatamente. Né? Há um tempo atrás, quando a gente ouvia falar, não é muito longe, vamos colocar assim, 20, 30 anos atrás, quando você ouvia nas igrejas pregando que todo olho verá quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, a gente ficava imaginando, mas como né? isso? Como que vai acontecer? Né? Mas hoje ficava os sistemas de projeções hoje são tão sofisticados que, vamos pegar um exemplo simples que todo mundo vai entender, uma videoconferência. O cara tá Pode lá ter alguém do Japão assistindo a gente aqui agora. Sim. Do outro olho verá. A tecnologia, o avanço da tecnologia existente hoje, podemos dizer assim que é um grande preparo para que todas essas coisas já estejam acontecendo. A gente não consegue afirmar com certeza se já mas que tudo indica, se você for pensar e analisar, é por aí. Existe uma linha interpretativa, como você falou no início, que o Apocalipse seria para o tempo da igreja primitiva. Né? Por quê? Porque João recebeu a revelação, voltou da ilha de Patmos, levou aquela revelação para as igrejas da Ásia, para as igrejas da sua época. Então há uma linha interpretativa de que o Apocalipse, o fim dos tempos, seria para aquele período da igreja, certo? E aí a gente vai encontrar isso em algumas faculdades teológicas, Sim. que é a linha historicista. Então, por exemplo, o anticristo seria um César, a grande tribulação seria a perseguição romana contra a igreja daquela época. Então eles fazem uma interpretação para aquela época. Só que aí entra justamente o que o irmão falou aqui agora. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, existe uma profecia muito clara dizendo que quando o anjo dá a revelação para Daniel, fala assim: Daniel, cele estas palavras, porque essas palavras é para o tempo do fim. E naqueles dias a ciência se multiplicará muitíssimo. Olha só, gente, Jesus está voltando. Então não é para aquela época. Não é. Porque, como o irmão falou, até 20 até anos, a Bíblia 30 anos atrás, irmão, A tecnologia era uma coisa... a gente via assim, até a Revolução Industrial, Sim. O meio de sustento das pessoas era agrícola. Sim. Né? Cuidando de gado, plantando. Se você Exatamente. pega a ordem cronológica do planeta, da história da humanidade, olha até onde, o quanto de existência tem de anos da humanidade. Sim. Até a Revolução Industrial. Sim. Depois da Revolução Industrial, Revolução vamos colocar aí até 70. De 70 para cá, a tecnologia já começou a avançar. Até Agora, a de população 80 para cá, fez De isso aqui, ó. 80, foi um pico violento no gráfico. Exatamente. Então, assim, se a gente for falar que a ciência se multiplicará muito, não existe outro tempo que esse. Nossa, é verdade. Exatamente. Eu estava vindo para cá de Uber e eu estava conversando com o motorista. E a gente estava falando justamente... Primeiro a gente estava falando sobre essa questão dos aplicativos, né, de mobilidade. E aí a gente comentou de uma reportagem que saiu, acho que semana passada, que a Uber lançou um projeto para fazer o carro voador. Em 2023 vai lançar no Brasil o carro como um drone, com 4 passageiros, motorista mais 3 passageiros, e aí o drone vai levantar e... Ou Isso seja, os desenhos dos Jacksons. Né? Isso para o quê? 2023. Daqui No Brasil. 3 anos, E a Uber já fechou parceria com a Embraer. A Uber fechou parceria com a Embraer. Olha só. Para fazer os protótipos aqui no Brasil. Tá vendo, gente? É a revolução tecnológica. Revolução. E a Bíblia tem essa característica, né? Por exemplo, a gente pega aquela profecia de Jesus, Isaías, dizendo que ia nascer de uma virgem, né? Se você for pegar o contexto histórico, Isaías não estava falando de Jesus, ele estava falando para o rei Acais que ia acontecer um sinal que os reis da Síria e de Israel não iam invadir Judá. Mas olha só o que acontece. Mateus já chega e já
Associa a profecia Já com o associa a Messias. profecia. Então a Bíblia tem muito isso também, de chegar e falar uma coisa para a história, que serviu para a história mesmo, mas também aponta lá para o futuro também. Exatamente. Amém? Deus abençoe, pastor Paulo. Amém. Vai voltar aqui, né? Porque ó, Tem que botar, porque tem assunto, aqui. rapaz. Tem assunto. Tem muito assunto ainda pra gente comentar ainda. E eu quero né? aproveitar e fazer um convite. Isso, pode fazer. Fazer um convite, nós temos o Instituto Bíblico Ruach. A bênção. O que é o Instituto Bíblico Ruach? É um instituto bíblico, teológico, que visa usar a internet como ferramenta e canal para ensinar as escrituras. Amém. Então nós estamos nas principais redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Nós estamos justamente numa série com vídeos todos os dias. Inclusive hoje vai ter um vídeo, ontem teve um vídeo, amanhã vai ter um vídeo, justamente falando sobre escatologia. Ai, que Interessante, hein? bênção. Muito bom isso aí. Ontem eu fiz uma live ao vivo falando sobre a quinta trombeta do Apocalipse e os gafanhotos. Ai, meu Deus. E aí são simbólicos, são literais, mas se você quiser saber, Vai procura ver no lá. vídeo. Eu só não toquei no assunto porque tem um vídeo, entendeu? É Instituto Bíblico Ruach. Ruach é R-U-A-C-H. Amém. Ruach. Então tá certo, né? Aí você entra Nas redes página sociais. do Instituto Bíblico Ruach, né? E eu creio que você vai ser abençoado. Porque são poucos minutos de vídeo, né? São vídeo de 3 minutos. 3 minutos Alguns já passam é um pouquinho. conhecimento prático, legal. né? Então Bem você é o interessante. nosso convidado, amém? Está terminando mais um programa Aos Pés da Cruz. Programa muito bom. Estou muito feliz por você estar vindo aqui. Eu que agradeço o convite, pastor. Amém? Eu que Vai agradeço voltar o mais convite. vezes, com certeza. A gente vai pegar mais Amém. assunto. Porque Não, tem que voltar. Tem Tem assunto. muito o que falar. E eu quero já, de antemão, avisar que a gente está produzindo um curso. Ai, que Sobre bacana. A gente escatologia. vai divulgar aqui. Amém. Pode contar Pode com a gente que contar. a gente Porque, divulga assim, aqui. na verdade, a gente não tinha esse curso na nossa grade. Mas aí, como a gente teve uma procura muito grande, pessoas Legal, interessadas, bacana. já estou preparando o curso Glória a de Deus pela sua escatologia. vida, pastor Coisas Paulo. boas têm que ser compartilhadas. Com certeza. Pode contar com a gente, anuncia que a gente anuncia aqui. Vamos fazer Obrigado. propaganda para o senhor aqui. Amém. Bom? Deus abençoe. Obrigado, Joel. Por nada, pastor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe. Aprendeu bastante hoje. Bastante, mas tem muito mais ainda para aprender. Ah. Espero que ele volte mais vezes aqui. Com certeza ele vai voltar, uma vez por mês, pelo menos. Ele tem que voltar para nos ensinar. Obrigado, William. Deus Amém, abençoe. pastor Saulo, Deus abençoe. Todos os ouvintes também, muito obrigado. Obrigado, pastor. Com certeza, eu estava quietinho aqui porque eu estava me alimentando. Aprendi mais coisas hoje. O assunto é muito bom, né? Obrigado, Herbert, também. Deus abençoe você. E o nosso programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, congregação do Santo Inês 1. Na verdade, cada bairro tem uma congregação, né? Você pode estar indo cultuar a Deus junto conosco, né? Os nossos cultos é quarta-feira, sexta-feira, às 7h30 da noite, e domingo, escola bíblica dominical, e à noite, o grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, e quinta-feira que vem, espero você no nosso programa abençoado. O programa está tendo muito resultado. Programa A Palavra da Cruz, toda quinta-feira, das 6 às 7 horas. Espero por você. E agora, não saia daí. Não saia daí. Chama o seu filho, chama a sua filha. Vai ter um programa muito bom. Vale Kids aqui, um programa aqui na rádio. Deus abençoe você. Muito obrigado. Amém? Pastor Paulo, pode orar. Vamos orar pelos nossos ouvintes também? Bom, queria dizer a você que está nos assistindo, independente do que você acredita, Jesus está voltando. Entregue a sua vida a Cristo, se reconcilie com o Senhor, porque a volta de Jesus está próxima. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, na tua presença, essa programação, com pessoas tão abençoadas, irmãos tão queridos. Quero te pedir sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que está assistindo essa programação, a tua bênção. E quem sabe, Senhor, essa pessoa ficou aqui até esse momento, Senhor, porque o Espírito do Senhor estava falando com ela. Eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance a sua vida, perdoe os seus pecados, escreva o nome dela no livro da vida e que ela possa, Senhor, também junto conosco aguardar a tua volta. Nós assim te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você, um ótimo sábado e até sábado que vem com mais um programa
aos pés da cruz. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar que tu és santo, santo é o Senhor. Eu não sou merecedor do amor. Eu não sou merecedor do perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar que tu és santo, santo, santo é o Senhor.